Olá, sejam bem-vindos ao canal Jane Cruz. E hoje eu vou falar de um tema muito importante: legislação e direito dos cuidadores aí de idosos, Brasil versus Portugal. Você sabia que os cuidadores de idosos têm direitos garantidos por lei, tanto no Brasil quanto em Portugal? Mas será que esses direitos são os mesmos nos dois países? Hoje vamos fazer uma comparação aí entre a legislação e os direitos dos cuidadores de idosos em Brasil versus Portugal aí. Fique até o final para entender as diferenças. Deixe o like para apoiar o nosso conteúdo aí. Não se esqueça de inscrever no canal, assim o YouTube reconhece que é um conteúdo relevante aí e com isso valoriza o nosso trabalho e cresce cada vez mais. Quero me tornar aí uma comunidade onde eu falo e defendo aí a bandeira dos cuidadores de idosos. Vou começar a desmembrar um pouquinho, começando pelo Brasil e depois eu vou falar um pouquinho sobre Portugal. Então, as leis de proteção ao cuidador de idoso no Brasil. Nós vamos ter vários eixos aí, diferentes leis que vão garantir essa proteção. Então vamos começar pelo Estatuto do Idoso, a Lei 10.741 de 2003. Essa lei ela garante os direitos das pessoas idosas, protege os cuidadores contra qualquer tipo de violência, discriminação ou negligência. Então, embutido no Estatuto do Idoso, tem a garantia e da proteção também para o cuidador de idoso. Aí uma outra lei que aparece para nós é a Lei 11.788/2008, que é a Política Nacional do Idoso. Aqui também essa lei ela define a Política Nacional do Idoso, visa promover a inclusão social e a qualidade de vida dos idosos, incluindo a promoção de cuidados e o apoio para os cuidadores de idosos. Então, a segunda lei que vem aí também voltado para o idoso, mas dentro do eixo traz a proteção aí para os cuidadores de idosos. A Lei 12.871 de 2013. Esta lei aborda os direitos dos profissionais que trabalham em áreas da saúde, educação, assistência social, incluindo os cuidadores de idosos. Também aqui dentro dessa lei tem as garantias voltadas para você, cuidador de idoso. Aí nós temos a Lei 13.460/2017. Esta lei inclui assistência domiciliar como parte do Sistema Único de Saúde, o SUS, ampliando o acesso de cuidados em casa para os idosos. Então, nós temos 4 leis principais aí que dentro dela abrange a proteção aí ao cuidador de idosos no Brasil. Caminhando um pouquinho, vamos falar um pouquinho dos benefícios. Antes de eu falar dos benefícios, vou falar ainda da CBO 2002. Então, lembre que a partir de 2002, a profissão cuidador ela foi reconhecida. Então, se ela foi reconhecida, ela traz com isso a garantia de direitos trabalhistas, que também, através de outra lei, ela veio aí para garantir todos os direitos trabalhistas aí de você, cuidador de idoso. Então, todos os profissionais pós 2002 têm direitos trabalhistas. Então, tem garantias que é uma profissão, você é reconhecido enquanto profissão, não como ajudante, como dama de companhia. Você, dentro da CBO, tem uma classificação que te reconhece como profissional, cuidador de pessoa idosa. Aqui falando dos benefícios previdenciários para os cuidadores de idosos no Brasil. Então, tem o auxílio doença, o cuidador pode ter direito ao auxílio doença, se estiver incapacitado aí para o trabalho devido a problemas de saúde relacionados aos cuidados prestados aos idosos. Então, se durante o seu período laboral você evolui, desenvolve uma doença ocupacional que está relacionada ao seu ambiente de trabalho, ao cuidado prestado, você tem direito a acionar o INSS e adquirir aí o auxílio doença.
Pensão por morte. Se o cuidador for dependente de idoso, poderá ter direito à pensão por morte caso o indivíduo venha a falecer. Então, claro que tem as burocracias, mas legalmente falando, você teria esse direito. Lembrando que aqui ele especifica, se o cuidador for dependente do idoso, então você abriu mão de todas as suas funções e exerce o cuidado. Então, você não tem condição de se manter, porque você passou a voltar o seu cuidado, direcionar o seu cuidado aí para a pessoa idosa, isso falando dentro do grupo familiar. Então, se terá direito a uma pensão por morte. Outras possibilidades que ainda são garantidas no Brasil. Alguns estados e municípios podem oferecer benefícios adicionais como auxílio creche, bolsa para cuidadores de idoso, conforme as políticas sociais aí. Claro, quando eu falo do CLT, legislação trabalhista, aí ele tem direito a todos os benefícios. Por exemplo, você é um profissional com contrato formal, registrado. Então, você vai ter direito a carteira assinada, 13º, fundo de garantia, seguro-desemprego se for demitido sem justa causa. Então, todos os direitos que as demais profissões têm garantidos, você, cuidador, também ter essa garantia dentro da lei. Aí falando dos direitos, reforçando aí um pouquinho mais sobre os direitos trabalhistas dos cuidadores no Brasil. Então, salário mínimo. Claro que quando a gente fala em salário, isso é relativo. A gente vai ter remunerações diferentes em diferentes ambientes. Ambiente domiciliar, trabalhar por uma cooperativa, trabalhar no particular. Então, o perfil salarial pode variar. Num outro momento eu posso fazer um vídeo só de precificação, falar um pouquinho mais de como você pode cobrar pelo seu trabalho. Qual é o custo por hora, qual é o custo por dia, qual é o custo semanal, qual é o custo mensal, mas isso vai ser um assunto para o próximo vídeo aí, a gente pode discutir um pouquinho sobre precificação. Direito a férias. O cuidador tem direito a 30 dias de férias por ano, podendo ser período aí fracionado, 15 dias a ser definido aí entre ambas as partes. FGTS, o Fundo de Garantia, o cuidador tem direito do Fundo de Garantia por tempo de serviço, garante que a indenização em caso de demissão sem justa causa, que o seu empregador ele pague uma multa de 40%. Isso está garantido por lei. E para que isso aconteça, também tem uma lei dentro desse quesito, que o empregador ele tem que fazer um depósito, uma poupança, garantindo que ao final, caso seja demitido sem justa causa, tenha fundo, tenha dinheiro para pagar essa multa rescisória. 13º salário. O cuidador tem direito a receber o 13º salário, correspondente a um salário extra, pago ao final do ano. Claro que aqui eu estou colocando o modelo que é o CLT. Se nós falarmos aí no MEI, CCM, RPA, Registro Profissional Autônomo, todos os demais, você é um prestador de serviço. Então, neste caso, não agrega os direitos trabalhistas como o CLT. Agora, falando um pouquinho de Portugal. Quais são as leis de proteção ao cuidador de idoso em Portugal? Então, aqui em Portugal, a gente tem leis de base da solidariedade e do Sistema de Segurança Social, que é a Lei 142/2008. O que essa lei define aqui? Ela define os princípios gerais do Sistema de Segurança Social português, incluindo proteção aos idosos e direito dos cuidadores. Então, é algo que você pode buscar entender melhor para saber quais são seus direitos aqui. Lei de proteção das pessoas idosas. Essa lei garante os direitos dos idosos, incluindo o direito de receber cuidados e apoio por parte dos cuidadores. Lei 138/2009. Esta lei regulamenta a proteção de cuidados domiciliares a pessoas idosas, incluindo a definição dos direitos e deveres dos cuidadores. Então, aqui você vai ter
estes parâmetros legais aí. Quais são os benefícios previdenciários aí para os cuidadores de idosos em Portugal? Subsídio de desemprego é um recurso, o cuidador pode ter direito ao subsídio de desemprego se estiver desempregado e se tiver contribuído com a segurança social. Subsídio de doença, o cuidador pode ter direito ao subsídio de doença se estiver incapacitado para o trabalho devido a problemas de saúde. Pensão por velhice, o cuidador pode ter direito à pensão de velhice se tiver idade suficiente e se tiver contribuído para a segurança social. Então, tem algumas regras aí para acionar esses direitos, esses benefícios previdenciários. Direitos trabalhistas aí dos cuidadores de idosos em Portugal. Direito a um salário mínimo, o cuidador tem direito a receber pelo menos um salário mínimo nacional português. Aqui eu vou fazer um adendo. Se eu fosse comparar um salário mínimo de Portugal com o salário mínimo do Brasil, a gente ia ter uma diferença gritante. Por exemplo, no Brasil vai estar 1.000 e um pouquinho. Aqui é 820 euros. Mas se a gente comparar isso aqui, falando em conversão de moeda, por exemplo, hoje, que nós temos o euro em torno de seis reais, vai estar dando aí aproximadamente 8 vezes 6, 4.800 reais. E lá no Brasil vai estar em torno aí menos de 1.500, quase 1.300 aí, basicamente, ou um pouquinho mais aí. Eu não olhei precisamente quanto está o salário mínimo. Se a gente olhar aqui comparativamente, falando em salário mínimo, óbvio, o cuidador ganha muito mais. Mas claro que eu tenho que levar em consideração aqui a realidade do país, a condição econômica, a condição de arrendamento, entre outros quesitos. Então, comparativamente, se eu falar aqui, comparar um com o outro, aqui está muito aquém, né? Aqui o cuidador, se fosse no Brasil, estaria ganhando 4.800 praticamente. Não é essa a realidade do Brasil. No Brasil pode variar um salário mínimo, tem cenário de que ganha um pouco menos, um pouco mais. A gente vai ter essa tendência aí de piso salarial. Por quê? Porque ainda não há falando aí, a questão da regulamentação. Então, eu tenho reconhecimento aqui em ambos os países, mas ainda não tenho a regulamentação. Uma outra característica aqui de Portugal, férias. O cuidador tem direito a 22 dias de férias por ano, podendo ser também períodos fracionados. Aqui o que acontece de diferente é que não é contabilizado sábado e domingo, então contabiliza só os dias úteis de segunda a sexta. Então, esses 22 dias está contabilizando de segunda a sexta, não está contando sábado e domingo. Então, claro que isso, a hora que eu coloco o sábado e domingo, vai ficar igual, 30 dias. Fundos de compensação do trabalho, que é o FCT. O cuidador tem direito aí ao FCT, que garante indenização em caso de demissão sem justa causa. Isso também no mesmo formato do Brasil, desde que você tenha contrato. Se você trabalha como recibo verde, você não vai ter esses direitos, que é o recibo verde aqui, é como se eu comparasse o MEI no Brasil. Outras possibilidades. O cuidador poderá ter direito a outros benefícios, como subsídio de refeição, subsídio de transporte, dependendo do contrato, que também não é uma realidade. A grande maioria dos empregadores aqui não fornece nenhum subsídio, nem de alimentação, nem de transporte. Isso fica tudo por conta do próprio cuidador. O reconhecimento aí, falando em reconhecimento profissional do cuidador de idoso no Brasil e em Portugal. Quando eu falo em reconhecimento, no Brasil isso já aconteceu, né? Esse reconhecimento. Nós temos a CBO aí 2002, que traz esse reconhecimento. Então, falando em valorização da profissão, em ambos os países há uma crescente necessidade aí de reconhecer a necessidade, a importância e a complexidade aí do trabalho do cuidador de idoso. Então, isso é importante ter esse reconhecimento.
necessariamente nós temos uma população que já envelheceu, está envelhecendo e cada vez mais nós vamos precisar destes profissionais. Formação profissional. O acesso à formação profissional específica é fundamental para garantir a qualidade dos cuidados prestados e o desenvolvimento aí da carreira do cuidador. Então, ter mais cursos estruturados, que eles possam se especializar, agregar mais conhecimento, participar de congressos, ter congressos específicos, como a gente já percebe no Brasil. Em algumas universidades, elas já incluem dentro dos congressos a participação aí de cuidadores de idosos. Não só os profissionais graduados, mas os cuidadores, para que eles possam ter acesso a novas informações, novas tecnologias, para que de fato eles tenham mais e mais conhecimento aí e que isso seja aplicado e voltado para a população idosa. O reconhecimento legal. Então, por exemplo, a gente tem o reconhecimento profissional e tem a regulamentação, que são coisas distintas, diferentes. Então, a regulamentação seria a criação de mecanismos legais que garantam os direitos e a proteção específica para os cuidadores de idosos. É crucial para a valorização, ou seja, o que se percebe? Que em ambos os países não há a regulamentação, como já existe em outras profissionais, médica, enfermagem, nutrição, fisioterapia. Por exemplo, no Brasil isso é muito amplo, né? Então as profissões têm a sua regulamentação. Mas o que se percebe aqui na profissão cuidador, em ambos não há regulamentação. Porque a regulamentação ela vai trazer o quê? Uma criação de leis específicas de direitos, deveres, responsabilidades do cuidador perante aí a prestação de serviço à pessoa idosa. Mas também quando eu falo dos direitos do cuidador, ele vai trazer as garantias legais de carga horária de trabalho, piso salarial, atribuições que são os desvios de funções que existem em ambos os países. Tanto no Brasil quanto em Portugal tem desvios de função. O cuidador ele deve exercer cuidado e não tarefas domésticas. Mas em ambos os países se percebe esse desvio, né? Claro que o que se percebe é que às vezes tem a abertura de atividade que dá um gancho para que a pessoa faça as tarefas domésticas. Ela não abre uma atividade como cuidadora, ela abre uma atividade como ajudante familiar. Ajudante familiar não é cuidador. Ele está ali para fazer as tarefas domésticas. Participação em redes, criação de redes de apoio, interação entre cuidadores podem promover ou compartilhar as experiências aí e o desenvolvimento profissional. Então já se percebe também que em ambos os países há esse movimento, né? Em ambos os países já se fala, por exemplo, no Brasil a gente tem a CBO que reconhece a profissão, aqui a gente tem o Estatuto do Cuidador Informal que reconhece aí enquanto profissional e que dá acesso aos direitos aí previdenciários. Então, é um momento aí de reflexão. Você, cuidadora aí, passando por este cenário aí, se a gente analisar ambos os países, ambos ainda têm muito a evoluir, crescer no reconhecimento aí da profissão cuidador. Até porque é uma profissão que ela é exaustiva, há uma exaustão tanto da parte física quanto da parte mental. E ter a garantia e ter leis que protegem você, isso é crucial, isso é fundamental para que você possa prestar uma assistência, um cuidado com qualidade. E aí dentro disso fica uma reflexão aí. Quais as principais diferenças entre os direitos aí, Brasil e Portugal? Se percebe que não tem muita diferença. Estamos ali mais ou menos no mesmo patamar, caminhando aí para uma necessidade de regulamentação, ter leis que de fato protejam você enquanto profissional. Eu espero ter contribuído aí com este conteúdo. Deixe as suas dúvidas aqui nos comentários. Não esqueça de curtir, compartilhar com outros colegas aí,
para que a gente troque mais e mais informação. Até o nosso próximo vídeo.